Entrevista. Nós vamos conversar agora com o advogado Matheus Bisset, ele que tem pós-graduação em Ciências Criminais, cursando pós em Direito Penal Econômico, é professor de Ética, Processo Penal e Prática Penal. A gente vai falar sobre esses atos antidemocráticos, tirar dúvidas também. Matheus Bisset, seja muito bem-vindo, muito boa noite ao nosso programa. Boa noite, Juliana, boa noite, Alexandre, boa noite a todos os nossos ouvintes, a todos que nos acompanham pelo YouTube. Agradeço pelo convite. E é um prazer imenso estar aqui nesse programa que é muito sucesso. Doutor Matheus, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu queria que o senhor começasse falando sobre esse instrumento aí da intervenção federal que o presidente Lula utilizou aí na segurança do Distrito Federal, né? Explicasse para o nosso ouvinte como é que esse instrumento funciona, o que é que ele determina, enfim. Perfeito. Inicialmente, Alexandre, até com muita tristeza, né, que a gente venha hoje falar sobre tudo que aconteceu, sobre aquelas cenas deploráveis que todos acompanharam, e não só aqui no programa, né, mas durante todo o domingo. Então, por conta disso, é importante a gente trazer o conhecimento para todo mundo que nos ouve, que nos assiste, para tentar explicar, para que vocês possam entender o que consiste essa intervenção federal feita ontem, né, pelo o presidente Lula, e que foi amplamente divulgado pelas mídias em geral. Intervenção federal, Alexandre e Juliana, é uma forma pelo qual ela tem previsão na Constituição Federal, e a forma pelo qual o presidente ele retira a autonomia ou de um estado, ou do Distrito Federal, ou de algum município. É através dessa intervenção federal que há uma retirada dessa autonomia e o controle passa a ser do governo federal. Por conta de tudo que aconteceu, dos atos de vandalismo, de tudo que vocês todos acompanharam, o presidente ele achou necessário que fosse decretada essa intervenção federal de forma específica para a segurança. Justamente por quê? Porque diante de todo aquele cenário apresentado, houve o entendimento de que a segurança estaria comprometida, principalmente por conta do grande número de pessoas que adentraram em toda a região ali tanto do STF, do Congresso, etc. E dada a quantidade, lógico, né, diminuta de toda a segurança para aquele local. É importante a gente mencionar que a intervenção federal ela tem expressa previsão, é uma medida de caráter excepcional. Então ela não vai durar por muito tempo. Tanto que o presidente Lula, no seu decreto, ele mencionou que a duração vai ter até o final do mês, até o dia 31 de janeiro. E é importante também mencionar, Alexandre, que essa intervenção federal ela precisa de passar pela aprovação do Congresso Nacional, num prazo de 24 horas. Inclusive, houve uma convocação de matéria extraordinária para que fosse votado essa intervenção federal, a fim de que, efetivamente, ela possa iniciar. O que acontece? Se o Congresso Nacional aprova a intervenção federal, vai acontecer de forma bem simples e resumida, toda a segurança do Distrito Federal vai ficar sob a responsabilidade do governo federal. Tanto por isso que a força policial de alguns estados foram convocados, inclusive a Bahia enviou também, já teve uma nota falando sobre isso, alguns policiais, para que possam fazer efetivamente uma força maior para a segurança no Distrito Federal. Mas se o Congresso Nacional não aprova nesse prazo de 24 horas, é por isso que vai ter essa reunião, essa Assembleia Extraordinária, a intervenção federal ela não vai poder seguir. É importante também mencionar, Alexandre, que essa intervenção federal ela já aconteceu num período não tão distante, lá em 2018, lá no Rio de Janeiro, quando também foi decretada essa intervenção federal para a segurança, justamente porque naquela época existia uma criminalidade muito grande no Rio de Janeiro e que estava, acima de tudo, podendo prejudicar a garantia da ordem pública. Fundamento, inclusive, igual à da intervenção federal feita pelo presidente Lula no domingo, através do seu decreto, justamente por conta, para manter a garantia da ordem pública, haja vista, né, todo esse cenário que todos presenciaram, todos viram, e que efetivamente pode prejudicar a paz social, o bem-estar da população.
Doutor Matheus, eu vi alguns comentários nas redes sociais, algumas pessoas estavam confundindo intervenção federal com intervenção militar. Explica qual é a diferença. Excelente pergunta, Juliana, até porque é importante esclarecer, é previsto na Constituição Federal. A intervenção federal ela tem previsão expressa na nossa Constituição Federal. Inclusive, há, de forma específica, quais são quando é que você pode ter a intervenção federal. E é uma regra que precisa ser seguida. A intervenção militar, por sua vez, ela não tem essa expressa previsão na Constituição Federal. A diferença de um para outro é que na intervenção federal há uma interferência do governo federal, ele retira a autonomia do Estado, da Federação, do Estado, do município, do Distrito Federal, para determinada área, mas efetivamente os poderes permanecem. Os 3 poderes permanecem, cada um exercendo o seu papel. O judiciário, o legislativo, o executivo, todos permanecem exercendo o seu papel. É justamente para intervir naquela área específica por um prazo certo e determinado. Já a intervenção militar não tem previsão na nossa Constituição Federal. É quando as Forças Armadas, de forma bem simples, elas tomam o poder, tomam essa iniciativa efetivamente de você ter o controle dos poderes. A principal diferença de um para outro, a intervenção federal, em que pese há esta intervenção do governo federal, mas a nossa característica principal da Constituição, como o Alexandre falou aqui nesse programa, estava acompanhando de forma bem atenta, a Constituição cidadã, ela visa o interesse de toda a comunidade. A intervenção federal permanece. O objetivo principal é justamente esse. Já na intervenção militar, a preocupação com o interesse comum, interesse social, não tem tanta força como na intervenção federal, sim. É por isso que muitos se dizem que seria uma forma de você aplicar um golpe de Estado, porque efetivamente as Forças Armadas teriam todo o controle, efetivamente, de todos os poderes, para justamente tentar, a partir de então, se manter uma paz social. O que, efetivamente, para aqui, né, não é lógico, diante de todo o cenário, é totalmente diferente do que foi aplicado ontem através do decreto pelo presidente Lula. Doutor Matheus, ainda não está exatamente claro, né, qual a tipificação que os atos de ontem vão ter, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre uma possível tentativa de golpe, né, uma tentativa de desestruturação da democracia. Como é que o Código Penal enxerga essa prática criminosa? Perfeito, Alexandre. Na verdade, diante de todo aquele cenário passado, né, tanto aqui pelo programa, enfim, que todos presenciaram, nós podemos identificar vários crimes. Vários. Imagino. Né? Então, assim, nós temos o crime de dano, né? Foi passado aqui, efetivamente, várias obras foram destruídas, locais, etc. Objetos foram furtados, enfim, existem vários crimes que podem ser aplicados a este. Agora, tem um crime de forma específica que foi a sua pergunta, que é um crime previsto no nosso Código Penal. Ele está no artigo 359L do nosso Código Penal, que é o crime que vai tipificar a ação de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. É um crime, Alexandre, que visa efetivamente o agente. Na verdade, ele acontece quando o agente, a pessoa, com emprego de violência ou grave ameaça, tenta abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, um crime bastante grave. Para a gente resumir, o que significa isso? Quais são os nossos poderes constitucionais, Alexandre? O poder executivo, legislativo e judiciário. Então, quando a pessoa ela tenta, por meio de violência ou grave ameaça, impedir ou até mesmo restringir o exercício desses poderes, e é o que efetivamente nós podemos ver, até porque, como até foi passado aqui na matéria por vocês, tinham uma intenção de que parasse tudo, parasse um funcionamento, e já foi emitida a nota dizendo que não vai parar, ainda que está tudo depredado, ainda assim vai continuar o funcionamento normal.
Mas nós podemos, inclusive, ter um possível enquadramento, lógico, precisamos avaliar cada caso, mas podemos sim ter esse possível enquadramento neste crime, porque a partir do momento que há uma violência, ou até mesmo uma grave ameaça, porque a gente viu muita gente divulgar também as ameaças para o bom funcionamento dos três poderes, executivo, judiciário, legislativo. Sim, pode ser enquadrado nesse crime, que inclusive prevê uma pena máxima de até 8 anos de reclusão. E só fazendo um contexto com os fatos que nós temos, né, não foi só o judiciário que foi atacado, exemplo, foi só o STF que foi atacado, né? Então, assim, houve um ataque de fato para os três poderes. Então, houve um ataque geral, de fato, para os três poderes, a Câmara foi, a do Senado, enfim, está tudo divulgado através da mídia. Então, isso foge totalmente do que nós chamamos de desobediência civil, que seria um movimento pacífico visando a reforma de alguma lei, né, travestido, por exemplo, por uma manifestação, um protesto político. Mas a diferença é importante a gente distinguir as duas coisas, porque para que você tenha esse protesto político, não deve haver a desordem. Não pode haver violência, o que efetivamente não aconteceu, então as imagens são bem claras. Então, de fato, Alexandre, por todos os crimes que nós podemos ter, inúmeros, né, logicamente, que mais nos chama a atenção justamente para esse crime de abolição ao Estado Democrático de Direito. Doutor Matheus Bisset, estamos falando aqui sobre os atos antidemocráticos. Eu queria saber se, após esses atos, né, pode se colocar aí na conta do ex-presidente Jair Bolsonaro e por isso ele pode ser extraditado. Como é que está essa situação? Como é que funciona? O processo de extradição, Juliana, efetivamente é um processo complicado, né, e que exige efetivamente uma série de requisitos para que haja essa extradição. Logicamente, existe ainda, apurações, vão ter apurações, inclusive já foi divulgado também, né, em todas as mídias de que vão se apurar, né, todas as pessoas que possivelmente sejam envolvidas. E logicamente que no caso de uma possível extradição, o que se discute foi que a partir do momento que o ex-presidente ele encerra efetivamente o seu mandato, ele perde a sua prerrogativa de foro. Então, efetivamente, caso ele venha a ser investigado, e aí a gente vai ter que aguardar, né, o andamento de tudo isso, mas caso ele venha a ser investigado, ele sim vai precisar ser encontrado, ter uma residência fixa para ser encontrado e, logicamente, esclarecer. Tá? Então, inicialmente, o que a gente tem, o que a gente pode abordar são tudo que a gente já produziu, todos esses absurdos que nós presenciamos. Uma vez que, né, as investigações avancem, seja necessário que efetivamente ele venha, há uma possibilidade, né, de que possa trabalhar em uma possível extradição. Mas, como eu falei, precisa preencher uma série de requisitos. Vamos dar exemplo, né? Pode ter uma avaliação de um pacto, pode se avaliar um pacto entre os dois países para ver se efetivamente o crime aconteceu aqui, é o mesmo crime que acontece lá nos Estados Unidos, é considerado crime. Então, se o mesmo crime, se a mesma ação, vamos dizer assim, que aqui é considerado como crime lá nos Estados Unidos também, pode existir um pacto, pode facilitar essa extradição. Mas lembrando, mais uma vez, que é um processo não é rápido, é demorado, mas que a depender do andamento das investigações, pode ser possível sim. Muito bem, esse foi o advogado Matheus Bisset. Doutor, muito obrigada por sua participação, o tempo é curtíssimo, mas com certeza o senhor voltará mais vezes aqui para explicar muita coisa aqui pra gente, viu? Muito obrigada mais uma vez, boa noite. Obrigado, Hora do Penário.